Bíblia na mão, igreja. Quem ama a palavra, diga amém. Quem está acordado, diga amém. Quem está dormindo, diga amém. Só dois. Meu carinho, meu amor para minha esposa, Bispa Rossana, está participando pelas mídias sociais. Meu porto seguro, minha vida, minha preta linda. Obrigado pelo seu amor, sua bondade para conosco. Deus seja louvado. Bom, vamos abrir Mateus 5, 13 a 16. A palavra do Senhor nos diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e essa candeia vai alumiar a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que esta palavra chegue aos quatro cantos do mundo, chegue aos países lusófonos. Marcelo Bosco está nos assistindo em Paris, nos arredores de Paris. Temos irmãos em Portugal, em muitos lugares, esperando. Angola, África e Moçambique, esperando. E os irmãos, em particular de Portugal, essa igreja que tem sido uma honra para o meu ministério. Vamos orar a Deus, vamos ouvir o Espírito falar. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, a nossa alma tem um regozijo tremendo. Estamos no lugar que Tu mesmo edificaste. Tu disseste: eu edificarei a minha igreja. Aqui estão os remidos do Senhor. Aqui estão aqueles que têm o nome inscrito no livro da vida. Aqui estão aqueles que são pedras vivas, que reconhecem, ó Deus, a obra eterna da cruz do Calvário, a graça que nos foi dada, a salvação eterna, a nossa predestinação. Mas nós temos uma missão nesta terra. Ajuda-nos a entender isto. Talvez seja o fato mais importante da nossa vida hoje. Em nome de Jesus, usa as minhas cordas vocais, usa a minha mente e o meu coração, para que todos ouçam e saibam que é a voz de Deus que fala, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família bendita, pedras que vivem. Eu gosto muito dessa expressão, pedras que vivem. Ele é a pedra angular, nós somos pedras vivas desta construção. Meus filhinhos em Cristo Jesus. Hoje o Espírito do Senhor nos chama para uma reflexão sobre um mandamento que está no coração de Deus, escrito na sua palavra. Há uma ordem dos céus que nós temos que, através das nossas obras, através do nosso testemunho, através da pregação que cada um tem chamado a fazê-lo, almas sejam ganhas, o evangelho seja pregado e que todos nós contribuamos para a salvação dos perdidos. Essas expressões que eu acabei de ler têm a ver com uma palavra: comissão. A grande comissão de Deus para a nossa vida. Todos nós fomos comissionados. Então, evangelizar não é uma opção, é uma ordem de Jesus Cristo. É uma missão urgente. E é responsabilidade de quem? De todos os salvos. No livro de Lucas 10, 2 a 13, ele diz: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quer dizer que há muitos, milhares, milhões de crentes no mundo inteiro,
mas trabalhar para Jesus existem muito poucos. E ele disse: a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide. Os trabalhadores da seara, quem são, apóstolos? A igreja, as igrejas. E ele diz: ide, eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Então, lá fora, há alcateias de lobos, há pessoas presas a Satanás, há falsos profetas, há pessoas que são energizadas pelo diabo, chamados filhos da perdição ou a semente da perdição. E diz que é no meio desse mundo que nós temos uma missão de ir. Então a nossa missão não termina aqui dentro de uma catedral. Há um chamado de cada um de per si para ser um instrumento de Deus para a pregação. Pois ele diz que o Senhor falou desta missão que é a mais importante da nossa vida. O que ele diz no versículo 14? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Versículo 15, estamos lendo pela segunda vez. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras. As nossas obras têm que ser vistas. Para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quer dizer, esta missão que todos nós recebemos do Senhor, qual é o alvo dela? Que o Senhor Jesus seja glorificado. E eu queria que você visse isto numa história muito importante da Bíblia Sagrada, a quem Deus se refere como um homem profeta, cujo significado do seu nome é pomba, Jonas, o profeta. Deus lhe deu uma ordem. Ele disse a Jonas: Jonas, você tem que ir a Nínive. Há muitos pecadores, do rei à pessoa mais simples, todos estão debaixo de pecado. Ele disse: você tem que ir lá. Mas o que ele fez? Ele tentou fugir do chamado e acabou sendo, no final, o instrumento para uma cidade inteira. Vamos ver isto com detalhes. Número 1, Deus tem uma missão para cada um de nós. Jonas 1, 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vai, dispõe-te. Então, tem que haver um desejo da alma. Aquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida não pode ficar apenas introspectado na nossa alma. Que bom que Deus me curou, que Deus me libertou, que Deus transformou a minha vida. Mas Ele me curou para quê? Para que outros sejam curados. Ele me salvou para quê? Para que outros sejam salvos. Ele não me curou para dizer: oh, eu curei o Miguel Ângelo, eu libertei o Miguel Ângelo da igreja romana, dos ídolos, das imagens, da escravidão do diabo. Para quê? Não, para ele ter um diploma numa parede. Ele disse: dispõe-te. Deus está dizendo a cada um de nós: disponha-se. Você tem que se dispor, você tem que saber, tudo o que você fizer tem que ser como se a Deus você estivesse servindo naturalmente. Então, olha uma coisa, de coração, ouça isto. Jonas ouviu a voz de quem? De Deus. Deus disse: vai à grande cidade Nínive, clama contra ela. Ele ouviu a voz de Deus, ele sabia do seu chamado, mas ele desobedeceu. Ele fugiu, foi para uma cidade chamada Tarsis. Note, ele ouviu a voz de Deus. Como seu profeta, eu venho lhe dizer esta noite: você não está a ouvir uma voz de um homem. Você está ouvindo a voz de Deus que está dizendo: dispõe-te. Dispõe-te, leva a palavra. Leva a palavra a quem? Olha, a igreja Cristo Vive começa dentro da sua casa. A sua família, ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho, da escola, da universidade.
do bairro. Ele disse: dispõe-se e faça a sua missão. Portanto, ele ouviu a voz de Deus, ele sabia do seu chamado, mas ele desobedeceu. Diz o versículo de número 3, Nínive, versículo número 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou nele para eles irem para Tarsis, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Meus amados, não existe coisa mais narrativa estranha de um crente acreditar que pode se afastar para longe da palavra e do Senhor. Não existe essa possibilidade. O salmista diz: se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu descer ao mais profundo abismo dos mares, tu estás lá. Se eu for para o deserto, tu estás lá. Então, de Deus não se pode fugir quando se está em desobediência. Então, o que é que representa Nínive? Deus diz: vá a Nínive, ela clama, tem muito pecado. A única coisa que liberta é a palavra. Você tem que ir lá com a palavra, com a minha palavra. A única forma de libertar um marido, uma esposa, um filho, um amigo, um colega, um chefe, o dono da empresa, um colega de trabalho, é levar a palavra. É levar a palavra. Eu vou lhe dizer, você não precisa ter um doutorado, um PhD, doutor em divindades, mestrado. Você não precisa ter nada disso. Porque Nínive representa o mundo perdido, corrompido, imoral, pecaminoso. E o que é que Deus diz para fazer com esse mundo? Ir lá e evangelizar. O que é que as igrejas estão fazendo? Oh, nós temos programa de rádio e televisão, estamos fazendo um monte de coisas importantes. Mas numa guerra não há só aviões. Também há infantaria, que é o povo, os militares que vão a pé, que confrontam o inimigo. Então, nós sabemos que Nínive é hoje a nossa cidade. É o nosso país. É o teu país onde você está me ouvindo. Por isso, em Atos 18, 9 e 10, diz a palavra: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe diz: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Imagina quantos familiares o senhor tem, a senhora tem. Somando esse grupo grande que está aqui esta noite, multiplicado por 3 ou 4 por família, olha quanto povo Deus já lhe está mostrando que tem. Tem muito povo nesta cidade. Deus tinha muito povo lá em Nínive. Versículo número 9 disse: não temas, não te cales, tenho muito povo. Versículo número 11, e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Ele não foi chamado para ensinar a dançar, fazer reteté, teve movimentos femininos, não, nada disso ele foi. Ele ficou lá 1 ano e pouco ensinando a palavra. Quão abençoado é o chefe de família que passa a sua herança espiritual aos seus filhos. Quão abençoada é a mulher de Deus que consegue cativar o coração dos seus filhos com o seu testemunho, com a sua forma de agir, com a sua santidade. Então Deus está chamando a nossa igreja, cada um, para se levantarem, para anunciarem, para dar testemunho, para alcançar vidas. Volto a dizer que começa dentro do nosso lar, na família, nos vizinhos, nos amigos, no trabalho. Pastor, mas quando Deus fez Jonas ouvir a voz dele, ele ouviu a voz, ele sabia da sua missão, mas ele tinha livre-arbítrio à porta, ele escapou e foi para outra cidade. Amado, deixa eu lhe falar uma coisa. Quem tenta fugir desta missão de pregar a palavra, de dar testemunho, entra em desobediência. Olhe Jonas 1, 3 a 4, o que diz: Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis,
desceu a Jopa, achou um navio que ia para trás, pagou sua passagem, embarcou, foi para Tarsis, foi para longe da presença do Senhor. Mas, amado, nós não fomos chamados para fazer a nossa vontade. Eu sei que para você ser um ganhador de almas, você tem que ter primeiro o quê? Testemunho. Estou numa empresa trabalhando. Se eu minto, se eu engano, se eu não dou um bom testemunho, como é que eu posso dar testemunho de Jesus? Então, primeiro eu tenho que olhar para mim. A igreja Cristo Vive te prepara, te ensina, te capacita, te orienta, para que você seja uma voz de Deus nesta terra. Então ele disse, mas... Ele fugiu, ele disse, não, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero com a minha vida, quem manda em mim sou eu. Quem é esse Deus para eu ir pregar? Não vou. Fugiu no barco. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Ouça, filho, filha de Deus, minha filha em Cristo. Quando uma pessoa desobedece e tenta fugir da sua missão, ou seja, ir para uma posição oposta ao que Deus manda, isso chama-se desobediência. Toda desobediência traz consequências. Diz que de repente, um vento, uma grande tempestade, o navio estava cheio de marinheiros e estava ao ponto de despedaçar o barco. Uma tempestade espiritual caiu sobre o barco. Pessoas inocentes estavam para sofrer, porque se o barco afundasse, todos morreriam. Veja o que diz o versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam ao seu Deus e lançavam sobre o mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Pessoas inocentes estavam para sofrer por causa de uma inconsequência de um profeta. Amado, a quem Deus dá, mais exige. Que Deus trata, é o irmãozinho que limpa só o pó aqui. Deus tem uma certa exigência. Mas é um bispo da igreja, é um pastor da igreja, é uma ovelha, tem uma posição, sobe em cima do púlpito, trabalha na obra do Senhor. A quem Deus mais dá, mais Ele exige. Por isso é que eu não paro um dia da minha vida. Uma tempestade, e diz que Jonas estava dormindo. Quantas tempestades estão sacudindo as igrejas, as famílias, a nossa nação, porque os remidos do Senhor não estão cumprindo a missão que Deus mandou a este país. Se o meu povo se humilhar, me buscar, sabe? Se o meu povo fizer a parte dele, então eu virei, eu sararei esta terra. O que as igrejas estão pensando? A maioria dos pregadores hoje são políticos, amado. Que sabe dar informação de tudo. Tudo do Supremo, tudo do Presidente da República, tudo, sabe? Das leis magníficas, sabem de tudo. Mas não sabem da sua missão. A igreja não foi chamada para se envolver com questões políticas, nem questões de nada deste mundo. A Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, muito menos adotar um padrão do mundo dentro da igreja. Eu acho que há pregadores que não sabem nem mais o que é a Bíblia. Então, muitas igrejas na Covid, milhares de igrejas fecharam, passaram por tempestades, porque elas não tinham os alicerces, os fundamentos da palavra. Em vez de ensinar o povo, as igrejas dançam, cantam, pulam, tocam batuque, fazem reteté. E hoje você não pensa que é apenas a igrejinha lá da raiz do mato. São igrejas grandes, cujos pregadores se tornaram influenciadores, estão lá para mostrar uma imagem que não é a imagem de Jesus Cristo, nem a Bíblia Sagrada. 1 Coríntios 9,16, Paulo disse: se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Amados, sobre isto pesa a nossa obrigação.
Não, mas eu já ajudo com o meu dízimo para o senhor pregar. Mas há uma obrigação de todos nós. Não é um ato que você diz, vou aceitar, vou ver se não aceito, eu vou pensar, vou orar primeiro. Não, sobre mim, disse Paulo, pesa uma obrigação. Porque ai de mim, depois da obra que Deus fez na minha vida, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Depois que Deus me tirou da amputação de uma perna, necrose, o corpo apodrecido, desenganado pela medicina, próximo de uma septicemia, depois de tudo, ai de mim, Miguel Ângelo, se eu não pregar o Evangelho. O milagre que aconteceu lá foi tão grande, foi uma visitação de um anjo, para eu agora estar aqui dizendo, não, e tal, porque eu, e não, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Pesa a obrigação sobre nós. E eu quero que você saiba, filho amado, filha amada, nós estamos hoje, caminhando para os últimos meses do ano, 20 de agosto, amados, quantas almas o Senhor falou? A qual colega você deu testemunho? Aquela vizinha que bateu na tua casa, que bate todas as vezes para pedir ovo, sal. Quantas vezes você disse que há um Deus, um Senhor, o cabeça da igreja, o Salvador, o Redentor, a propiciação dos meus pecados, o supremo pastor das ovelhas, o sumo sacerdote da minha confissão, o apóstolo e pastor da minha alma, aquele que é o Deus da provisão. Quantas pessoas Deus pôs no teu caminho e você fugiu desta chamada? Ah, mas eu sou uma pessoa tímida. Não, timidez não quer dizer que você não tem um approach, você não tem uma palavra para se aproximar de uma pessoa. Não fuja ao seu chamado. Evangelizar é um ato de obediência a Deus. Número 3, o arrependimento sempre traz restauração. Jonas 1,12, respondeu-lhe Jonas, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Por minha causa. Por quê? Porque ele estava fugindo da ordem de Deus. Ele disse, tomai-me, lançai-me ao mar. Parece que ele estava se rendendo. Estava se rendendo. Eu não vou cumprir, então lancem-me ao mar, porque eu vou morrer. Acabou, não vou fazer o que Deus manda. E diz em Jonas 2, 1 e 10, então Jonas do ventre de um peixe chorou o Senhor. Você sabe o que aconteceu? Os marinheiros jogaram-no ao mar, ele achou que tinha tudo terminado, iria morrer e acabaria, e ele não faria a vontade de Deus. Amado, Deus não desiste de ninguém. Quantas vezes eu fui evangelizado de cadeira de rodas, quantas vezes eu de moletas, parava num ônibus, num ponto de ônibus lá em Lisboa, a pessoa chegava e perguntava, o que foi isso, jovem? Eu contava e dava testemunho, explicava o que tinha acontecido. Sempre tive este perfil, este viés de comunicar o que Deus havia feito na minha vida. E eu vou lhe dizer, quantos militares eu levei para os cultos em Portugal, pessoas sem pernas, sem braços, cegas. Amado, muita gente vai viver a vida eterna desse tempo por causa do meu testemunho. Quantas pessoas? Muitas. Então, diz que do ventre do peixe ele orou ao Senhor. Temos versículo 2? Tem. E diz, na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas, todas as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E os que se entregaram à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei eu vou pagar. Ao Senhor pertence a salvação. Então você vê, Deus está dando uma segunda chance. Olha que oração profunda e linda este homem fez.
lá dentro do estômago, da barriga de um peixe. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. O que mostra isso, tá? Mostra que Deus ouviu aquele homem que se rendeu, ainda que, e a despeito dele estar cercado de morte, engolido por um peixe, e lá nas profundezas ele diz: puxa, cabeça dura que eu fui. Se Deus tinha mandado eu pregar, se Deus está dizendo na igreja que eu tenho que ganhar 1, 2, 3 almas por ano, eu vou fazer isso. Imagina, se este grupo que está aqui, se cada um trouxer uma alma no domingo, nós vamos encher a igreja. Então, mesmo quando falhamos, Deus é misericordioso para nos restaurar. E Jonas 3, 1, 2 e 3 diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Eu gosto muito que Deus é um Deus de chances. Ele podia ter riscado, deixado ele morrer. É cabeçudo, ele me rejeitou, não quis fazer a vontade, então morra. Deus disse: não, eu ouvi a tua oração. Veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez: dispõe-te. A mesma palavra do início: vai à grande Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-lo. Ele foi. Deus sempre dá uma segunda chance. Deus nos chama para obedecer às suas ordens, e a ordem que Deus está dando neste momento é de evangelizarmos, é darmos testemunho, é não nos escondermos, porque sal da terra não é para ficar dentro do saleiro, senão ele perde o sabor e só serve para ser pisado pelos homens. Ponto 4, veja o poder de uma pessoa que obedece. 3 de Jonas 3,10 diz assim: levantou-se, Jonas foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer, pregava e dizia: creram em Deus, proclamaram jejum, como é costume dos judeus, vestiram-se de panos de saco, desde o maior ao menor, desde o presidente da empresa, desde o rei que governava até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre as cinzas, fez-se proclamar e divulgar em Nínive: por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não o fez. Jonas pregou, uma cidade inteira se converteu, o rei se converteu, o mais simples, todos se arrependeram. E eu volto a dizer, amados, temos agora esse telefone, este relógio. Vai, filho, acenda aqui e tem que botar um código. Meu Deus, coisa complicada. 2032. Então hoje Nínive quem é? É o Brasil, são os países lusófonos, é o mundo. Amado, há esperança quando o povo de Deus prega com ousadia e fé. Marcos 16,15 diz: disse-lhes: ido por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Toda a criatura. Pastor, mas é um colega que fuma, que bebe, o cara não vai nada. A toda a criatura. 1 Coríntios 9:23. Tudo faço por causa do evangelho, tudo faço como o fim de me tornar cooperador dele. Tudo faço, diz Paulo. 5º lugar, a grande comissão é a nossa missão. Deus não deu uma sugestão: Jonas, o que você acha? Você gostaria de ir a Nínive? Deus disse: não, você vai a Nínive. Porque Deus conhece o futuro, nós não conhecemos. Deus sabia que havia lá uma cidade, tinha um rei que iria se converter, tinha um palácio, uma entorragem, todos se converteram. O mais pequenino daquele reinado se converteu. É uma ordem: ide.
Evangelizar é sinal de maturidade. Toda pessoa que não se cala e dá testemunho é porque ela é madura espiritualmente. Evangelizar é fruto de quem ama a Deus e ao próximo. Evangelizar é prova de gratidão pela salvação recebida. 2 Coríntios 5,14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Isso nos constrange. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu a nossa morte, Ele morreu em nosso lugar, Ele se fez injustiça no nosso lugar para que nós fôssemos justos. Sexto lugar, como é que a Igreja Evangélica Cristo Vivo vai responder a este chamado? Primeiro, orientando e ensinando o povo de Deus a dar testemunho de vida, falar aos familiares, aos amigos, aos vizinhos, aos colegas de trabalho, da escola, da universidade, participando das ações evangelísticas da igreja. Nós temos trabalho em presídio, trabalho em hospitais, trabalhos de ruas, trabalho de evangelização. Investir em missões, permitir que a igreja, através da rádio, das mídias, da literatura, leve a palavra, orando aqui nas nossas reuniões pelas almas, amados. Olha o que diz o Salmo 126, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Isaías 6,8, o profeta depois disto ouvia a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, o profeta Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Tiago 5,20 diz: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Quer dizer, cada alma que você conseguir passar a palavra de Deus, dar o seu testemunho, você salvará esta alma da morte. Porque todos aqueles que não têm Jesus estão mortos em pecados e delitos. Não há quem faça o bem, não há quem busque, não há um sequer. Não há como uma pessoa que não recebe a palavra dizer: agora eu vou para a igreja. Não, porque vós sois filhos, enviou o Espírito Santo. Então quem é filho tem que ouvir a voz de Deus. Pode estar no hospital, pode estar no CTI, pode estar debaixo de condenação numa prisão, pode estar em algum lugar escuso, escuro, estranho, profundo, no fundo do buraco. Deus arranca de lá. Deus arranca de lá. Então, nós temos 3 minutos. Você não precisa de ser um teólogo para evangelizar. Deus usou um relutante. Jonas foi um relutante. Jonas vai pregar a Nínive. Deus estava relutante. Deus disse: você não quer ir? Não. Por onde você vai? Eu vou para Petrópolis. E no meio da viagem se levantou uma tempestade. Então, amado, Deus usou um profeta relutante. Deus usou Paulo, o perseguidor da igreja. Ele pode usar você. Ele vai usar você para a sua glória, honra e louvor, porque há almas que morreriam, iriam para a condenação se não te ouvirem, ou se não te ouvissem. Você é um patrão, tem funcionários. Você é um dono de casa, tem um funcionário. Você é um chefe, você é um empregado, tem o dono da empresa, tem o chefe, tem o céu, tem o diretor, tem o... Não importa, amado. Talvez as pessoas digam: mas como eu vou falar ao meu patrão, dono da minha empresa? Como é que eu vou falar ao diretor, ao céu? Amado, essa gente é que mais precisa. Essa gente é que mais precisa. É para a sua glória. Lucas 15:7 diz: digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A festa no céu por uma alma, quando alguém se reconcilia com Deus. Então quem são os instrumentos da salvação? Nós.
E eu vou dizer, eu não estou pedindo ao pastor da igreja dali ou dali, eu estou falando ao nosso ministério. E eu queria terminar com um testemunho que eu dei aqui há uns 2 anos atrás, mas é muito interessante. Um grande pastor, talvez um dos maiores pastores do Brasil, com o seu nome que eu sempre lhe chamo, Túlio de Barros Ferreira, que foi um paradigma das Assembleias de Deus, meu amigo pessoal, veio aqui à igreja, muito meu amigo, me chamava de chefe. Ele tinha sido pastor em Goiânia e construiu um templo muito bonito e chamou o governador, o prefeito da cidade, as pessoas importantes para a inauguração do templo. Então, nas igrejas normais, tradicionais, qualquer pessoa da igreja pode falar. Então, estavam no púlpito os pastores sentados, estava lá o seu governador, estava lá o seu prefeito. E de repente se levanta um irmão que eles chamam de presbítero, aqueles anciãos que usam calça marrom, paletó azul, meia cor-de-rosa, cinto que fecha ao contrário. Ele se levantou, foi na beira do altar, apontou para o prefeito e disse: ô seu cabra, você é um pecador, você vai para o inferno, se você não se converter hoje aqui. E deu-lhe um sabão. O pastor no púlpito quase morreu do coração, e deu uma saboada e tal, e o prefeito baixou a cabeça e tal, e ficou uma luta muito grande, e ele se sentou. Acabou o culto, foram para o gabinete do pastor, o pastor foi procurar o prefeito e disse: prefeito, excelência, perdoe, porque aquele irmão é muito simples, é muito humilde, ele não tinha condições de entender quem é o senhor. O governador, se não entende, disse: puxa, perdão, eu fico muito envergonhado. Ele disse: não, pastor, eu precisava de ouvir isso. Eu sou um cabra em pecado, eu sou traidor, eu fiz, eu aconteci, eu mexi, e contou uma história ao pastor, e ele disse: agora ora por mim. Se ajoelhou e ele foi salvo. Um pequeno presbítero que chamou: ó cabra, você vai para o inferno se não se converter. Claro que nós não vamos chegar perto das pessoas: ó seu cabra da peste, ó seu filho do capeta. Nós não vamos dizer isso às pessoas. O nosso modo de evangelizar não é esse. Nós não chegamos com a Bíblia na pessoa e leva aí uma Bíblia na cabeça para saber quem é o demônio que vai te pegar. Nós não fazemos isso. Como é que nós fazemos? Damos testemunho. Você chega junto de uma pessoa: eleito do Senhor, pedra que vive, abençoado. Deixa eu lhe falar de uma coisa. Eu era assim, assim, assim. Um dia cheguei à igreja, ouvi a palavra, Deus me transformou. Hoje eu sou uma nova criatura e eu vim lhe dizer da parte de Deus: entregue a sua vida a Jesus. Acabou. 3 minutos você resolveu o problema de uma vida. E esta pessoa que iria para o inferno é salva. Se foi salvo o cabra que estava lá no altar, em pecado, como não será salvo quem ouvir de um embaixador de Jesus? Nós somos embaixadores de Deus. Deus quer exortar por nosso intermédio. E qual é a palavra que Deus nos chama? Reconciliai-vos com Deus. É isso que nós temos que falar. Reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos com Deus. Pai, Pai bendito e amado, glorificado e exaltado seja o teu nome. Eis aqui, Senhor, um grupo de arautos da palavra. Eis aqui homens e mulheres que estão se dispondo, Pai. Ouviram o que é o chamado de Deus, sabendo da responsabilidade. Em Nínive havia um rei que precisava de se converter. Uma cidade inteira que durante 3 dias ele caminhou dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. O nosso chamado é: reconciliai-vos, reconciliai-vos. Ajuda-nos a salvar a nossa família, Pai. Eu ainda tenho familiares que estão na igreja católica aprisionados. Ainda tenho pessoas que circulam à minha volta que não conhecem Jesus. Permita-me, Senhor, ser boca de Deus para estas pessoas, Pai. Ser boca de Deus para estas pessoas. Usa-me cada vez mais na rádio, na televisão, nas mídias sociais. Sim, Senhor, que a minha voz chegue aos 4 cantos deste mundo para a honra, louvor e glória
do Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Temos alguns minutos. O Espírito instou comigo e disse: crie um tempo em cada culto. Não perca tempo anunciando coisas. Crie um espaço para orar pelas pessoas da igreja. Ouça, você não precisa que eu toque em você. Se precisar eu vou fazê-lo, mas você não precisa. Você precisa de receber a palavra. Receber a palavra, tomar posse da palavra. Por isso, nesta noite, nós oramos, ó Pai, por curas físicas. Nós oramos por enfermidades graves, crônicas, situações que o médico diz que são incuráveis, cânceres terminais, tumores. Tua palavra diz que por tuas chagas já fomos sarados. Por isso eu lanço agora a cura física de enfermidades crônicas e incuráveis. Eu declaro, do alto da cabeça à planta dos pés, tu estás curado. Oro por libertação espiritual. Pessoas com opressões muito grandes, com tormentos muito grandes, com vícios que escravizam, Pai. Eu declaro a sua libertação espiritual. Qualquer voz que você ouça dentro de você, que não é a voz sussurrante do Espírito Santo, essa voz do inimigo, cale-se agora na tua vida. Eu oro por restauração emocional, depressão, ansiedade, traumas, dores na alma. Há alguém aqui esta noite, parece que é um peso tão grande, parece que é um chicote que bate nas costas, uma depressão tão profunda. Seja restaurada em nome de Jesus. Oro também por causas impossíveis, situações em tribunais. Nós temos um juiz das nossas causas, igreja. Nós temos um advogado. Se alguém pecou, nós temos um advogado que se chama Jesus. Então tu julgas as nossas causas nos tribunais humanos. Aquelas dívidas que eram impagáveis, aquelas portas que parecem fechadas, trancadas e com ferrolhos muito grandes, despedaça agora, Senhor, as trancas, quebra os ferrolhos das causas impossíveis, abre portas para a glória do Senhor. Oramos por famílias, Pai, por aqueles lares que estão em crise, aqueles casamentos que estão à beira de separações, aqueles filhos que se afastaram do reino da igreja, Pai. Opera esse milagre, opera nesse lar, opera nessa família. Oro também por milagres financeiros. Oro, eu peço, Senhor, abre portas de emprego, que nesta igreja não haja um desempregado, Senhor. Abre portas de trabalho, traz provisão inesperada, que irmãos possam comprar mesmo sem dinheiro, Pai. Em nome de Jesus, eu creio. Milagres financeiros, portas de emprego, portas de trabalho, Senhor. Oro por libertação de maldições e amarras. Ouça, Espírito de Deus está falando. Oro por libertação de maldições e de amarras. Eu
quebro toda a herança espiritual negativa. Todos os pactos e alianças que foram feitas dentro da tua família, em alguma família, pactos com o diabo, pactos com os demônios, pactos com gongás, pactos com altares, pactos de sangue. Eu quebro essa maldição e essa amarra que não te deixa viver. E eu oro, Deus, por uma unção sobrenatural de milagres e avivamento dentro da igreja. Que a igreja experimente o sobrenatural de Deus. Bispo, que a igreja experimente o sobrenatural de Deus. Que a igreja experimente o sobrenatural de Deus. Aviva o povo nestes dias do fim, Senhor. Aviva a tua igreja nesses tempos do fim, Deus. Que Deus colocou no seu coração, bispo. Ore e interceda. Aleluia, Deus. Aleluia. Nesse mesmo espírito de fé, nesse mesmo espírito de confiança, que o Senhor, ó Pai, está trazendo agora a cada mente, esses pensamentos que vêm do alto, Senhor. Que a tua glória, Deus, que a tua glória se manifeste, ó Deus, na vida de cada família, na vida, Senhor, de cada homem, de cada mulher, que neste exato momento, Senhor, está diante de ti com o coração quebrantado. Ó Deus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, que a tua graça, Senhor, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas humanas, sim, Deus, traga, ó Deus, a energia, traga, ó Deus, a esperança, mas acima de tudo, traga olhos iluminados, ó Deus, porque nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa. O Senhor está fazendo algo sobrenatural. O Senhor está, ó Deus, trazendo às nossas vidas, ó Deus, o poder e a energia da tua unção. sim, E por isso, ó Deus, esta mesma unção que vem do Santo, aleluia, comece, ó Deus, fluir do nosso espírito, que coisas incríveis e extraordinárias, ó Deus, venham à existência neste exato momento, porque aqui, ó Deus, há um povo de fé, há um povo que se rende, há um povo que reconhece a tua glória, Senhor. Por isso os milagres já estão se manifestando, Senhor. Nós cremos em milagres. O Senhor não mudou, o Senhor permanece o mesmo, ó Deus. E por isso que este avivamento, Senhor, atinja todas as nossas famílias. aleluia. Que ao sairmos deste lugar, a tua glória seja notória, seja perceptível, assim como a tua sombra, ó Deus, assim como a sombra de Pedro curava, ó Deus, nós cremos que o Senhor estará agindo de maneira sobrenatural, ó Deus. Sobrenatural, Pai. Aleluia, Deus. Uma manifestação do impossível nessa noite, Pai, se tornando possível, Senhor. Nós estamos em concordância. A tua palavra diz que aquilo que nós ligarmos na terra terá sido ligado nos céus. Então nós declaramos curas, sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus, Pai. Do alto da cabeça, as plantas dos pés, que haja saúde plena. Enviamos uma palavra para os hospitais, para os leitos, onde há alguém nesse momento precisando de um toque sobrenatural do Senhor. Enviamos uma palavra para o irmão Eduardo, em nome de Jesus, lá no em Miguel concordância, Couto, Pai, milagrosamente curado. Cremos no milagre, Senhor. Tu ressuscitaste mortos, Pai. Tu podes fazer, nós cremos que Tu podes fazer. Nós declaramos o milagre na vida da irmã Ivone Almeida,
que está internada no Hospital Pasteur, fez uma cirurgia, está com infecção e água nos pulmões. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos a cura, Senhor. Seque-se pela raiz essa infecção e que haja agora um toque sobrenatural do Senhor na vida da irmã Ivone, Pai. Oramos pelo Carlos Alberto Moreira. Ele fez um implante de rins, um transplante de rins e não está urinando. Em nome de Jesus, nós cremos. Nós cremos no sobrenatural. Que esses rins funcionem agora na sua plenitude. Sim, em Deus. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clamamos também pelo Paulo Roberto Viana, que está internado no Hospital Central do Exército, entubado por causa de um infarto. Pai, nós cremos nesse momento, Senhor, numa visita sobrenatural, Pai, na vida do Paulo Roberto, Senhor, e na vida de todos aqueles que precisam hoje de um milagre, Pai. Tu és o mesmo de ontem, Senhor, e serás eternamente, Pai. Aquilo que tu prometeste, tu cumpres, Senhor, e nós tomamos posse desta palavra. Aleluia. Pela fé, Senhor, pela fé, Pai, porque nós não vivemos daquilo que nós vemos com os nossos olhos físicos, mas nós vivemos pela fé. E pela fé nós já enxergamos os milagres para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em concordância. Diga, igreja, em concordância. Bispo, aleluia. Sobre as nossas famílias, a tua bênção e o teu favor, Pai. Aqui estamos, Senhor, como colunas do nosso lar, para profetizarmos, Senhor, as tuas promessas, para declararmos, Senhor, a abundância de Deus. Servimos a um Deus que é dono do ouro e da prata, servimos a um Deus que é dono de todas as coisas, e somos seus filhos, somos seus herdeiros, Pai. Por isso nós tomamos posse para o nosso lar, para a nossa casa, ó Deus, para os empresários, para as suas empresas, o profissional liberal, para cada área, Senhor, financeira, Pai, que cada família aqui está representando, que haja suprimento, que haja abundância. Nós repreendemos, Pai, toda dívida, nós repreendemos todo sactel furado, nós repreendemos, Pai, todo o mal que tem gerado prisão, ó Deus, no povo de Deus, e liberamos agora em nome de Jesus, Pai, que o justo, ele venha reinar sempre sobre o ímpio, Pai. A tua palavra diz que o ímpio, ele vai acumular para nós, e nós tomamos posse de todas essas riquezas, Pai, que é nosso direito. Por isso nós quebramos, nós anulamos toda maldição, ó Deus, nós anulamos, Senhor, toda dívida, tudo aquilo, Senhor, que pessoas talvez tenham chegado aqui dizendo: o meu pai era assim, o meu avô era assim. Nós repreendemos agora, Senhor, esta maldição, a maldição da pobreza, e nós declaramos agora sabedoria sobre a tua igreja. Declaramos, Senhor, a abundância, declaramos insight, declaramos criatividade, declaramos sabedoria para administrar finanças, em o nome de Jesus, Pai. Aleluia. Que haja suprimento, que tenhamos para emprestar e nunca mais tomarmos emprestado. Por isso, Senhor, derrama, Senhor, as tuas janelas estão abertas, e chuva abundante seja derramada sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Pai, em o nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que teremos para emprestar, Pai. Aleluia. E nunca mais tomar emprestado, em nome de Jesus. Nunca mais, Senhor, em nome de Jesus. Uma última palavra veio ao meu coração. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Caia por terra a covardia, o medo, a limitação. Declaramos pessoas se erguendo esta noite para brilhar na vida. Diga com seus lábios: eis-me aqui, envia-me a mim. Enviamos agora, neste minuto final, uma palavra para os países lusófonos do Brasil, do Epoca Chuí. Mandamos uma palavra para Portugal, mandamos para
ó Deus, Ilha da Madeira, Açores, Cabo Verde, Guiné, Timor-Leste, Goa da Mão e Dio, Macau, Angola e Moçambique. Senhor, em nome de Jesus, pessoas agora do outro lado se ajoelhando, mesmo sendo madrugada na Europa, se ajoelhando, chorando, se entregando a Jesus Cristo e dizendo: Tu és o meu socorro, Deus. Eu me entrego, eu me rendo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, aleluia, o nome que está sobre todo nome, aleluia. Caiam por terra os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Vamos voltar agora aos nossos lares. Tu vais adiante de nós, Pai. Os teus anjos nos cercarão, caminhos, entradas e saídas. O homem mau, o enganador, o sanguinário, o agente diabólico governamental estão aniquilados na nossa frente, Senhor. Nenhuma arma forjada pode prevalecer sobre nós. Oh, fortalezas, sofismas e altivez estão debaixo dos nossos pés, Senhor. Todas as ordens foram dadas na quarta vigília da noite, entre as 13 e 5 da manhã, pelo diabo, aos seus ascetas, aos seus filhos nesta terra, ó Deus, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. O escudo da fé apaga todos os dardos. Empresário, comerciante, dona de casa, tu vais crescer sobremaneira. Mesmo que o teu primeiro estado tenha sido pequeno, agarra-te à bênção, para que a bênção não se afaste de você, em nome de Jesus. Vamos todos ficar de pé. Eu sinto a presença de Deus, o Espírito Santo se move nesse altar. Eu sinto o fogo de Deus. Quem está sentindo o poder de Deus, diga amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem eternamente para sempre na tua vida. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Boa noite, igreja. Qual é o corinho que vocês escolheram?